Bom dia, pessoal. Estou com mais um grupo de exercícios resolvidos para que vocês possam estudar para o nosso simulado e para, com certeza, resolver todas as atividades que ainda faltam. Então vamos lá. O sexto exercício vai ser, sexto porque no vídeo anterior eu resolvi exercício de 1 a 5, então agora seria uma continuação. Então o sexto, determine a intensidade do campo magnético B no centro de uma espira de raio 0,75 metros, percorrida por uma corrente elétrica de 8 amperes, sabendo-se que o coeficiente de permeabilidade magnética é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Então vamos lá. Determine a intensidade do campo magnético B. Ele quer saber a intensidade do campo magnético no centro de uma espira de raio 0,75 metros. Percorrida por uma corrente elétrica I de 8 amperes, sabendo-se que μ0 é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Então é isso, ele quer saber o campo magnético, deu numa espira, no centro de uma espira, deu o raio da espira, a corrente elétrica que passa pela espira e deu o valor da permeabilidade magnética. Então é uma aplicação simples de fórmula. Eu sei que a fórmula do campo magnético numa espira é B é igual a μ0 vezes I sobre 2R. Então o campo magnético é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio. Isso quer dizer que B é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, né, μ0, e 8 amperes vezes 8, dividido por 2 vezes 0,75, ok? E B é igual, fazendo essas contas, eu obtenho que B é igual a 21,3 π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, certo? Aqui é só fazer a conta, ó. Multiplica isso por isso, divide por isso, multiplica isso por isso e divide isso por isso, repete o π vezes 10 elevado a menos 7, ok? Segundo, um ímã é colocado próximo à espira percorrida por uma corrente elétrica I. Então tem uma espira, a corrente elétrica percorrendo nesse sentido. Como deve ser colocado o ímã para que haja atração? Em outras palavras, para que haja atração, qual lado deverá ser o polo norte e o polo sul do ímã? É uma outra forma de perguntar. Então ele quer saber qual lado é norte e qual é sul. Esse lado é norte é sul, esse lado é norte é sul. Então vamos lá. Regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente elétrica para baixo, certo? Ó, corrente elétrica para baixo, na espira, aqui na espira. Corrente elétrica para baixo. Então os dedos andam nesse sentido. Então o campo está aqui, ó, nesse sentido, ó. Nesse sentido. Então, aqui é norte e aqui é sul, certo? Norte, onde está saindo, e sul, onde elas estão entrando, ok? Bom, aí ele quer que haja atração, não é? Se aqui é sul, então para que haja atração aqui tem que ser norte e logicamente aqui é sul. Norte com sul atrai. Então
Para que haja tração, o ímã tem que estar com o polo norte virado para cá, para a espira. Ok? Isso aqui é a resposta. Ok? Oitavo. Determine a variação do fluxo magnético. Oitavo. Determine a variação do fluxo magnético de uma espira de raio 0,6 metros, envolta em um campo magnético B igual a 5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Sabendo-se que inicialmente a espira está com seu plano paralelo às linhas de campo, e depois de certo tempo, ΔT igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 segundos, a espira, fica com seu plano perpendicular às linhas de campo. E sabe, então, ΔT é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. O campo magnético dado é B5 vezes 10 elevado a menos 7. O raio da espira é 0,6 metros. E o μ0 é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Ele quer saber a variação do fluxo. Para eu saber a variação do fluxo, variação do fluxo é igual a fluxo final menos fluxo inicial. Então tem que saber os dois. Para saber o fluxo inicial, é B vezes A vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa. BA cosseno de alfa. Então o fluxo inicial vai ser B 5 vezes 10 elevado a menos 7, B, A. Eu tenho raio. Qual que é a área de um círculo? Π vezes o raio ao quadrado. O raio é 0,6 ao quadrado, vezes cosseno de alfa. Então, inicialmente, isso é importante. Determine a variação do fluxo magnético em espira de raio 0,6 metros, envolto em um campo magnético B de 5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Sabendo-se que inicialmente a espira está com seu plano paralelo às linhas de campos. Então a espira está assim e o vetor B está assim e a espira está com o seu plano assim, ó. Então, quantas linhas de plano estão passando no centro da espira? Praticamente nenhuma, né? Então o fluxo nessa posição, fluxo magnético nessa posição, vai ser zero. Sabe-se que se a espira está aqui, o vetor B está aqui, a espira está aqui, o vetor B está aqui. Então, a normal à espira é perpendicular. Então, entre o vetor B e a normal, o ângulo é 90 graus. Então, vai ser cosseno de 90 graus. Eu sei que fluxo inicial vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 7 π vezes 0,6 ao quadrado. Cosseno de 90 é zero. Então, fluxo inicial é igual a zero. Certo? Fluxo final. A espira, ela estava assim, nessa posição assim, inicialmente. Então, vamos lá. O vetor B está aqui, a espira estava assim. Agora, depois de certo tempo, que é esse tempo aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 2 segundos, a espira girou e está assim. Então, o vetor B está assim. Então, tem muitas linhas de campos passando dentro da espira. A espira está assim, ó. Tem muito vetor, tem muitas linhas de campos passando dentro da espira. Então, a espira está assim. A normal dela é assim. Então, entre a normal e o vetor, o ângulo é 0 graus, certo? Então, o fluxo final vai ser B vezes A cosseno de alfa. Fluxo final vai ser B5 vezes 10 elevado a menos 7
vezes π vezes 0,6 ao quadrado vezes cosseno de 0 graus. Então, OB, 5 vezes 10 elevado a menos 7, vezes área é πr ao quadrado, π vezes raio, que é 0,6 ao quadrado, vezes o cosseno, que agora é o ângulo entre a normal e o vetor, é 0 graus, eles estão paralelos, tá? Então, agora eu vou fazer as contas. Variação do fluxo final vai ser 0,6 ao quadrado dá 0,36. Vezes 5 vai dar 1,8 π vezes 10 elevado a menos 7, vezes cosseno de 0 é 1. Então o fluxo final é igual a 1,8 π vezes 10 elevado a menos 7 Weber, certo? Ok, até aí. Agora, variação do fluxo. Variação do fluxo é igual fluxo final menos fluxo inicial. Então, a variação do fluxo vai ser fluxo final 1,8 π vezes 10 elevado a menos 7 menos fluxo inicial 0. Então, variação do fluxo vai ser 1,8 π vezes 10 elevado a menos 7 Weber. Ok? Então, essa é a resposta. Deu um pouquinho de trabalho, mas é tranquilo. Agora o nono. Determine em relação ao exercício anterior a força eletromotriz média induzida em valor absoluto na espira. Então, ele quer a força eletromotriz média induzida. A forma para eu calcular isso aqui é variação do fluxo dividido por variação de tempo. Então, eu sei que a força eletromotriz média vai ser variação do fluxo. Eu tenho aqui, ó, 1,8 vezes 10 π, não, 1,8 π. π, certo? Um 1,8 π vezes 10 a menos 7 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, força eletromotriz média induzida vai ser 1,8 π vezes 10 elevado a menos 5, né? Ó, 1,8 dividido por 1,8. Π repete, 10 elevado a menos 7, menos, repete a base, né, uma divisão, vai ser menos 7, menos 2, vai ser menos 7 mais 2, menos 5. Volt, força eletromotriz é volt, é tensão, tá? Não se esqueça. Então essa é a resposta. O item 10. Se um ímã se afasta de uma espira, como mostra o desenho, determine o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Então eu tenho uma espira assim, e um ímã aqui se afastando. A espira está aqui, o ímã está se afastando, certo? Muito bem. Pela regra, eu sei que quando a espira se afasta, quando o ímã se afasta da espira, é criada na espira uma corrente elétrica tal que vai formar um campo que vai atrair esse cara. Ela não quer que ele se afaste. Quando ele está se aproximando, ela vai criar um campo tal que
não quer que ele se aproxime. E quando ele vai se afastar, vai criar um campo tal que não quer que ele se afaste. Então esse é o caso. Ele está se afastando, então a espira vai ter uma corrente elétrica que vai criar um campo tal que não vai impedir que ele se afaste. Como que ela impede que ele se afaste? Atraindo. Então vai criar um campo que vai atrair esse cara, certo? Então, eu sei que aqui é polo norte, aqui é polo sul. Então, para atrair, ela tem que criar um polo norte aqui, certo? E um polo sul aqui, ok? Então, as linhas de campos vão vir aqui, ó. Vão sair assim. Então, aqui vai ser norte, aqui é sul. Para que esse campo seja nesse sentido, ó, regra da mão direita, ó, corrente elétrica subindo por aqui, ó, dedão, linhas de campo entrando na bobina, né? Então a corrente elétrica vai ser nesse sentido, ó, e certo? Corrente elétrica que induzida vai ser nesse sentido. Ela vai criar um campo tal que vai atrair esse ímã, não deixar ele se afastar, ok? Essa é a teoria. Ó, estudem. Eu acho que com os que eu fiz na aula anterior e com esses, dá para ir bem no simulado e dá para fazer todas as atividades, ok? Então, até mais.